Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, na trilha de aprendizagem de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a poluição da água e a poluição do solo. Falando um pouco da água, o nosso planeta, que é chamado de planeta água, possui 70% da sua superfície coberta por água. Entretanto, a maior parte é de água salgada, então não é uma água que está prontamente disponível para a gente utilizar. Se nós formos quantificar, somente 0,3%, ou seja, quase nada, realmente, é de água potável, água doce que nós podemos utilizar. Então parece que a gente tem muita água disponível, mas a gente não tem. Então por isso que é tão importante nós repensarmos o uso da água, tentar economizar ao máximo. Porque os pesquisadores eles apontam que no futuro um dos grandes problemas para nós, né, para nossa sociedade, será a escassez de água, porque a gente utiliza esse bem sem ser de forma sustentável. Os usos da água no nosso país, como eu já até comentei em aula passada, 70% é utilizado na irrigação, 11% na pecuária. Então, cerca de 80% do uso de água vai para a agropecuária. Então, os alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, a carne que a gente consome, sempre tem água no seu processo produtivo. Então, houve um gasto hídrico para a produção desse alimento. O restante é utilizado nas termoelétricas, usado no abastecimento da nossa casa, na mineração, mas as quantidades são bem menores do que o que é usado na agropecuária. Como eu comentei com vocês, uma grande problemática que nós temos é que a gente tem uma quantidade de água potável e doce que a gente pode utilizar prontamente, sem ter que realizar processos como, por exemplo, dessalinizar essa água. Porque se a gente fosse utilizar água marinha, a gente teria que dessalinizar, tratar essa água para poder utilizar. Então precisa de equipamentos, precisa de um custo. Então a água prontamente disponível, ela é uma porcentagem muito baixinha. E o pior, além de nós utilizarmos de forma indiscriminada, ou seja, sem economizar, a gente ainda polui essa água. Então tem esse viés. Então o que seria a poluição da água? É você alterar a água, as propriedades físicas, químicas, biológicas dessa água, e que faz com que a gente não possa consumi-la. Então a gente acaba afetando o nosso bem-estar, que a gente pode, no caso, beber essa água poluída e passar mal. A gente altera a biodiversidade que existe nessa água, porque a gente está poluindo, então a gente pode afetar as plantinhas e os animais que dependem dessa água. Então isso é a poluição. Mas assim, o que é que houve, com o passar do tempo, em que nós observamos esse aumento da poluição da água? Então, se nós formos ver com o passar dos anos, nós tivemos um grande aumento populacional nas cidades, não é verdade? Então, as cidades foram crescendo, foram se desenvolvendo, foi aumentando o número de pessoas, e junto com isso veio também a falta do planejamento. E também muitos locais que não têm saneamento básico. Então você não tem um tratamento dessa água. Então a água que nós utilizamos, por exemplo, na nossa casa, que vai estar contaminada, tanto porque a gente está lavando as coisas, ou porque a gente é água que é utilizada no banheiro, então ela tem ali contaminação. Antes que ela seja despejada, num rio ou numa lagoa, enfim, num local aquático, ela precisa ser tratada. E em muitos locais nós não temos esse tratamento, esse dejeto é jogado diretamente no rio. Então você está utilizando a água e na hora que você devolve essa água, você devolve ela totalmente poluída para esse rio. Então como é que a gente vai daqui, por exemplo, a anos, passar do tempo, essa água vai começar a poluir e a gente não vai poder reutilizar. Então é necessário nós termos as estações de tratamento de água, em que esse resíduo urbano ele vai para essas estações de tratamento, em que tem várias etapas do tratamento. A gente tem um tratamento primeiro por decantação, que a gente vai esperar os resíduos descerem. Depois a gente faz um tratamento químico dessa água. Então, a gente vai reduzir ao máximo resíduos patógenos, que existem nessa água, sujeira mesmo, para poder devolvê-la, certo? Então,
é necessário esse saneamento. Uma urbanização não planejada, ela é terrível, porque você vai poluindo, que nem, por exemplo, aqui na Lagoa da Confusão, a gente não tem saneamento básico. A gente tem as fossas em casa, que podem até acarretar uma poluição de solo, mas a gente vai falar um pouquinho disso depois. E às vezes os dejetos das indústrias, né, dos locais, são jogados diretamente na lagoa, ou seja, não faz sentido a gente ter esses tipos de processo. Além disso, algumas indústrias, elas podem lançar também os resíduos do seu processo industrial sem tratamento. Então, as indústrias precisam ter um gerenciamento desses resíduos. Eles não podem, por exemplo, uma indústria têxtil, que faz coloração de tecidos. Todo aquele resíduo de corante, ele precisa ser tratado antes de ele ser despejado, às vezes, nos rios. E não é isso que a gente observa. Existem muitas indústrias que acabam lançando esses corantes ou essas substâncias tóxicas diretamente no rio. Então é um absurdo. Outra questão também, o aumento da produção agrícola. A gente também tem muito resíduo que pode, devido à chuva, ser levado também para os rios, para as lagoas, né, para os córregos da água. Então a gente tem pesticidas, a gente pode ter inseticidas, fertilizantes, tudo isso são compostos químicos que, ao serem levados, né, por esse escoamento superficial, eles vão para os rios e vão contaminar os lençóis, tanto os lençóis freáticos, né, se eles forem lixiviados, como também por assoreamento, né, por esse escoamento superficial, ser levado aos corpos d'água. Então, toda essa questão, né, olha quantos fatores existem que podem causar a poluição da água. Então, é um assunto que nós temos que tratar, porque ele é complexo, ele é muito problemático. Nós temos que ter cada vez mais cuidado e também o interesse do poder público, através da legislação, né, e da fiscalização, para evitar que esses dejetos sejam lançados nos rios sem o devido tratamento.